Olá, você está ouvindo a nossa Folha da Semana com os seguintes assuntos na pauta de hoje. Em Coxim, mesmo em crise, a prefeitura quer fazer uma dívida de 20 milhões de reais. No cenário nacional, o Congresso derruba vetos de Lula e a conta de luz deve ficar mais cara. Mas tem notícia boa: quase 99% dos empregos formais criados em 2024 foram para as pessoas do CadÚnico. E para fechar, o ministro Alexandre de Moraes abre a caixa preta da ABIN paralela. Eu sou o Giovanni Soares e está começando o nosso podcast Folha da Semana, edição número 16, disponível nas principais plataformas de streaming. Você confere agora os principais assuntos dos últimos dias. Folha da Semana. Olha só essa história que tá dando o que falar aqui em Coxim. Em meio a uma crise financeira, com reclamações constantes sobre a falta de dinheiro e serviços básicos atrasados, a Prefeitura de Coxim mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei pedindo autorização para pegar o empréstimo de até 20 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. A justificativa oficial da Prefeitura é que essa grana toda seria usada em obras de infraestrutura, asfalto, revitalização do centro e compra de máquinas. O mais estranho é que no próprio documento enviado aos vereadores, a Prefeitura admite que a arrecadação da cidade não tem sido suficiente nem para atender as demandas mais básicas do dia a dia com a rapidez que a população precisa. Aí fica a pergunta no ar. Mas se falta dinheiro para o básico, como é que a Prefeitura pretende assumir uma dívida gigantesca que vai comprometer as finanças de Coxim por muitos e muitos anos? Pois é, o projeto ainda permite que a Prefeitura pegue o empréstimo com ou sem a garantia da União. Traduzindo, se Coxim não conseguir pagar as parcelas, o dinheiro de repasses federais importantes, como o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, pode ser bloqueado para quitar a dívida. É um risco enorme para a cidade. E no documento, o executivo até reconhece que as chuvas recentes pioraram a situação das ruas, com buracos e erosões. Mas a população se questiona por que não houve planejamento para isso. E como justificar uma dívida num cenário de crise? Agora, a batata quente está nas mãos dos vereadores. Eles é que vão ter que decidir se autorizam ou não esse empréstimo que pode endividar o futuro de Coxim. A população que já sofre com os buracos, serviços precários, impostos altos, fica desconfiada e se perguntando se esse dinheiro, caso seja aprovado, vai ser mesmo bem usado. Vamos acompanhar de perto essa votação. E para continuar cobrando aqui de perto, para a gente aqui do Folha da Semana continuar trazendo notícias como essa, mostrando o que acontece de fato em nossa cidade, no nosso país, de forma independente e direta, a gente precisa daquele seu apoio, tá? Nosso trabalho é feito com coragem e a sua colaboração ajuda a gente a manter as luzes acesas e o microfone ligado. Se você curte o nosso trabalho e acredita na importância da informação, manda um Pix aí pra gente. Qualquer valor ajuda demais, tá bom? A nossa chave Pix é o e-mail folhapublicitaria@gmail.com. Vou repetir. folhapublicitaria@gmail.com, tá bom? Você está ouvindo Folha da Semana. Agora uma notícia nacional que vai impactar diretamente o nosso bolso. Nesta semana, o Congresso Nacional derrubou vetos importantes do presidente Lula. E a consequência disso é que a gente vai ter que contratar energia de usinas termoelétricas, que são mais caras e poluentes. A decisão teve apoio principalmente da bancada bolsonarista e de setores da direita. Significa que o governo agora é forçado a garantir a operação dessas termoelétricas, que funcionam com combustíveis como óleo, diesel e gás. Além de serem mais caras de operar, elas também poluem bem mais. E quem paga essa conta? A gente, o consumidor, né? Especialistas do setor elétrico já avisaram, a medida vai gerar um aumento nas tarifas de energia em todo o Brasil. Isso afeta todo mundo, mas pesa muito mais no orçamento das famílias de baixa renda, que já estão no sufoco com o custo de vida, que está alto demais, né?
A estimativa é que o custo extra pode chegar a bilhões de reais, que serão repassados direto para a nossa conta de luz. Entidades de defesa do consumidor e de sustentabilidade criticaram a decisão, dizendo que o Congresso preferiu atender aos interesses de grupos econômicos bilionários em vez de proteger o bolso dos brasileiros. O presidente Lula tinha vetado essa medida justamente para evitar o aumento nas tarifas e para priorizar uma energia mais limpa e barata. Mas, com a derrubada dos vetos, o Congresso passou por cima da decisão dele. E agora é esperar para ver o tamanho do rombo na nossa fatura. Folha da Semana. Em meio a tantas notícias difíceis, uma que traz esperança e quebra preconceitos. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, com base nos dados do CAGED, mostrou que 98,87%, ou seja, praticamente todas as vagas de emprego com carteira assinada criadas no Brasil em 2024 foram preenchidas por pessoas inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico, que reúne as famílias de baixa renda. Desse total, mais de 75% das vagas, ou 1,27 milhão de empregos, foram ocupados por beneficiários diretos do Bolsa Família. Para o ministro Wellington Dias, esses números derrubam aquele preconceito de que quem recebe benefício social não quer trabalhar. Pelo contrário, mostra que essas pessoas querem sim um emprego decente. Um dos grandes motivos para esse avanço foi a chamada regra de proteção do Bolsa Família. Essa regra é um incentivo genial. Se a pessoa consegue um emprego formal, ela não perde o Bolsa Família de uma vez. Ela continua recebendo metade do valor do benefício por até 2 anos. Isso dá segurança para a pessoa aceitar o emprego sem medo de ficar desamparada se o trabalho não der certo. Os dados mostram ainda que as mulheres do CadÚnico foram as que mais conseguiram empregos formais no início de 2025. E não é só isso não. A renda do trabalho das famílias mais pobres cresceu 10,7% em 2024, um ritmo bem maior do que o crescimento de renda dos mais ricos. Uma prova de que quando se dá oportunidade e proteção, as pessoas agarram e a desigualdade diminui. E para fechar, tem mais uma bomba em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, retirou nesta semana o sigilo do relatório final da Polícia Federal sobre a investigação da chamada ABIN paralela. O documento, com mais de 1.200 páginas, revela como a Agência Brasileira da Inteligência foi usada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para atender a interesses pessoais e políticos. A investigação da PF concluiu que um grupo operava de forma clandestina dentro da ABIN, usando os recursos e a estrutura do Estado para espionar adversários políticos, autoridades do judiciário, jornalistas e até mesmo desafetos pessoais. Isso é um desvio gravíssimo da função da agência, que deveria cuidar da segurança do Estado e não de interesses particulares. O relatório da PF indiciou mais de 30 pessoas por envolvimento nesse esquema. Agora, com o fim do sigilo, a sociedade, a imprensa e outros órgãos de controle podem ter acesso a todo o conteúdo da investigação. O ministro Moraes justificou a decisão dizendo que era de interesse público, dada a gravidade dos fatos. A investigação continua no STF e os indiciados podem responder por uma série de crimes, como organização criminosa, violação de sigilo e abuso de autoridade. É mais um capítulo sombrio do governo anterior que vem à tona. Folha da Semana. O seu resumo é aqui. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha da Semana. Eu sou Giovanni Soares e agradeço demais a sua audiência. Lembrando que o Folha da Semana é uma produção independente e para continuarmos de pé, trazendo as notícias que importam para você, contamos com a sua colaboração. Se você puder ajudar, qualquer valor já faz a diferença. Manda um Pix pra gente. A nossa chave
é o e-mail folhapublicitaria@gmail.com. folhapublicitaria@gmail.com. E se não puder ajudar com grana, tem outras formas super importantes. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe aquele like e compartilhe esse episódio com seus amigos e família. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais gente. O podcast Folha da Semana volta no próximo fim de semana com mais um resumo dos principais acontecimentos. Então, não esquece de ativar as notificações para não perder nada, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! A Folha da Semana fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Para mais informações, acesse o nosso site www.folhapublicitaria.com.br.